Olá, Dr. Edgar Gerber. Atuo como advogado, tanto na área tributária, onde eu fui fiscal durante 27 anos na Receita Federal, então tenho bastante conhecimento sobre essa questão tributária, tanto pessoal como familiar, como empresarial. E também atuo na questão da holding familiar, inventário, são situações bastante comuns. E hoje eu queria tirar uma dúvida muito importante, que é a questão do inventário. Ele pode ser feito judicialmente, muitas vezes ele é obrigado a que seja dessa maneira, outras vezes você pode optar que seja feito lá na justiça, mas você tem a opção de fazer também em cartório. Então, via de regra, o cartório é muito mais rápido para se tomar as decisões e para que se finalize então o inventário sem muita perda de tempo. Porém, é importante observar algumas coisas. Primeiro, é necessário que não haja herdeiro menor de idade ou incapaz. O incapaz é aquele que foi interditado pela justiça, aquele que oficialmente está nessa condição. Então existe um dos irmãos ou um dos filhos que é curador, que cuida dele. Então esse tipo de situação é necessário levar diretamente para a justiça. A outra coisa importante, a segunda coisa importante, é que precisa haver consenso entre os herdeiros, geralmente os filhos. Eles têm que chegar a um acordo. Imagina que o falecido tenha 3 imóveis e hajam 5 filhos. Então é necessário que cada um deles seja colocado como proprietário de 1/5 de cada uma das 3 propriedades. E essas propriedades, evidentemente, podem ter valores diferentes, Então é necessário que eles façam um acordo. Tá, eu não vou receber o imóvel, mas eu quero receber então 300 mil reais pela minha parte. O outro vai dizer, não, eu quero receber 200, para mim tá bom. Então esse ajuste tem que ser feito claramente, tem que ser declarado perante o escrivão. Como será feito essa partilha? Isso tem que ser ajustado claramente, não pode haver nenhum problema de entendimento entre os herdeiros. Agora, a terceira coisa importante, é necessário pagar todos os impostos referentes aos imóveis. Se tiver algum IPTU atrasado, se tiver uma ação contra um dos imóveis, então isso tudo precisa ser resolvido antes de que se obtenha o formal da partilha. Então é necessário que você quite esses impostos. E o mais doloroso deles é, evidentemente, o ITCMD, que é o Imposto sobre o Falecimento. Em São Paulo, a alíquota está em 4% do valor atual do patrimônio. Então, é importante saber que você precisa ter o dinheiro necessário para pagar esse imposto e os demais que estiverem pendentes com respeito àqueles imóveis, àquele patrimônio. Então é muito importante que isso seja feito com clareza, você saiba que tudo isso tem que ser pago antes de você fazer isso. E aí você fica no impasse, porque muitas vezes o dinheiro que o filho tem não é suficiente para pagar os impostos e custa de profissional e taxas que o cartório vai cobrar. Então tudo isso tem um custo muito alto. Então eu sempre digo que é muito mais inteligente o pai de família antecipar essa dor, esse sofrimento aos filhos, fazendo em vida essa transmissão através de uma holding familiar, onde esses bens são gravados com cláusulas apropriadas que vão impedir que o seu herdeiro, que o seu filho faça transações erradas, que ele tenha um casamento errado e que venha afetar o patrimônio, tudo aquilo que você demorou durante anos para conquistar, seja desperdiçado por não saber que existem coisas mais rápidas, mais objetivas a serem feitas. Então o inventário não é obrigatório.
Sim, é quando há um falecimento. Ontem uma cliente ligou porque a mãe dela faleceu e agora ele falou, posso fazer a holding? Não, não pode. Agora tem que fazer um inventário, nós vamos fazer. Né? Então tem que fazer isso. É importante a gente entender que é em vida que se toma essas decisões fundamentais, porque nós sabemos que depois disso os filhos são muito bons, eles se dão muito bem, mas pode haver discórdias. Né? Então resolva isso antes. Então lembre-se disso. Eles precisam ter dinheiro suficiente para pagar as custas do cartório, as custas do processo que será feito, processo, eu digo procedimento lá no cartório, e os impostos têm que ser pagos, quitados, para que se obtenha então o mais rápido possível esse formal de partilha. Né? Então entenda isso, é necessário que seja dessa maneira. Tá bom? Estamos à disposição, que tenhamos um ótimo dia.